Olá, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Geração JC aqui na TV CPAD. E o assunto de hoje é... eu tô nesse assunto total, mas não é porque eu tô... Realmente, você vai entender. É em busca do corpo perfeito, olha só. Eu não tô lá ainda, tá bom? Mas quem sabe um dia eu volto, porque eu já tive um... Tá? Depois a gente conversa sobre isso, gente. Mas a entrevistada é a Kelly Rodrigues e ela vai contar tudinho pra você, pra mim. A gente vai ficar, ó, tinindo no assunto. Olá, Kelly, tudo bom? Tudo bom. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Kelly, antes de a gente entrar nesse assunto, eu já quero perguntar se você nasceu num lar evangélico. Não. Roberto, não nasceu no lar evangélico porque meus pais, eles eram espíritas, no caso, frequentavam essa religião. E então não nasci no lar evangélico quando foi nos apresentado a Jesus, no caso, para minha mãe, que foi ela que deu o primeiro passo na nossa casa, da nossa família. E ela começou a frequentar uma igreja e eu tinha os meus aproximadamente 10 anos, 11 anos de idade, foi que foi me apresentado a Jesus Cristo através da minha mãe, que se converteu e levava os filhos. Nós somos 3, eu sou a mais velha, eu tenho mais uma irmã e um irmão caçula. E quando ela iniciou essa caminhada dela com Jesus, então ela nos levou juntamente com ela. Então aí passamos a conhecer, né, o Evangelho. E você sempre foi envolvido na obra depois que veio para a igreja? Você começou a se envolver? Então, e com essa idade, ainda muito jovem, com 11 anos de idade, um adolescente, eu comecei a ver o que Deus fazia, o trabalhar, o mover de Deus dentro da igreja. E eu fui me envolvendo com 11 anos de idade. Tanto que aos 13 anos de idade eu já dirigi um trabalho de libertação. Que foi nessa época, com meus 13 anos de idade, que eu conheci meu esposo, que ele veio chegando do norte, da Paraíba. Ele tinha os seus 15 anos, 16, que nós nos conhecemos, mas eu já, com essa fase de 13 anos, já estava ali orando, adorando ao Senhor e com a responsabilidade no culto de libertação. Olha que bênção. E como é que foi a sua chamada? Como é que você descobriu a sua chamada? Então, a minha chamada, no decorrer do meu tempo, da idade, eu fui amadurecendo, né? E quando eu me casei, que eu me casei ainda jovem, eu me casei com entre 15 para 16 anos, e nesse período, me casando, eu fui para a igreja do meu esposo, onde ele praticamente nasceu no Evangelho, né? Eu costumo dizer que ele nasceu debaixo da mesa do círculo de oração. E nisso, com meus 15, depois que eu casei, tive meu primeiro filho, o Israel, e foi me apresentado o louvor. Eu gostava muito de cantar, né? Então eu cantava bastante, louvava muito, mas aí Deus mudou, o mistério mudou tudo na minha vida, e eu comecei a ministrar a palavra. E o meu pastor, na época, meu pastor presidente, o pastor Manuel Ribeiro, ele falou para mim assim: Kelly, você tem chamada. Eu disse: eu tenho chamada? Porque na verdade eu queria ficar cantando, né? Te dava uma palavra, uma coisa assim. Mas ele falou assim: não, você tem uma chamada. Aí eu falei assim: tá bom, pastor. Ele falou assim: então você se prepara, porque você vai ministrar no congresso, o pré-congresso da UFECOM. Jesus, que estreia, hein? Olha, nem me fale. E foi assim, eu me lembro que eu fiquei muito nervosa. Eu falei: meu Deus, e agora como é que vai ser isso? E o meu esposo sempre dizendo: calma, se Deus te chamou, fica tranquila, porque vai dar tudo certo. Ele vai te capacitar. E eu me lembro que esse pré-congresso foi até o primeiro DVD. Eu já pregava antes, né, em algumas congregações, pregava em alguns ministérios, mas nada tão grande. Então, quando veio essa oportunidade para me estar ministrando a palavra de Deus, num pré-congresso onde tinham mais de 2.000 mulheres, que foi no Centro de Convenções em Queimados, que era o Centro de Convenções da Igreja Metodista. E quando foi me apresentado, me dado essa responsabilidade, aí eu fiquei muito preocupada. Eu comecei a orar, fui falar com Deus, e eu nem te conto. E os dias foram se aproximando do congresso e eu não tinha mensagem. Jesus. E eu dizendo: o que eu vou pregar? Meu Deus, é agora? O que eu vou falar? E eu lendo e nada de mensagem. Porque o congresso a mensagem, poderia o tema era livre.
E eu me lembro que eu estava dentro do ônibus com as demais irmãs. E nesse período eu orando, falando com Deus, eu disse, Deus, daqui a pouco eu vou pregar. Eu não tenho mensagem. Aí eu me lembro que quando o ônibus foi chegando para estacionar, então Deus falou comigo dentro do ônibus, Kelly, o tema é tempo de frutificar. Então naquela hora veio os versículos, aí veio tudo, a palavra, o Senhor implantou aquilo dentro do meu coração. E eu entendi que naquele momento Deus estava aprovando o meu chamado. Nossa. E foi uma glória. Quando eu subi naquele altar, eu subi pequenininha. As pernas tremiam tanto. Mas quando eu segurei o microfone, que eu sou da igreja, parece que a atmosfera, sabe, espiritual mudou. Então Deus tomou aquele ginásio. Foi uma glória e naquele momento eu tive certeza da minha chamada. Agora, eu já soube que teve um momento que você interrompeu, né, essa chamada, não sei, você saiu da igreja, né? Conta pra gente como é que foi isso. E como eu ministrava muito, pregava bastante, viajava, ministrando a palavra do Senhor, mas teve um momento na minha vida que eu comecei a me preocupar somente com a minha vida espiritual. E eu esqueci da manutenção da minha vida, da minha casa, minha família. E nesse período, enquanto eu estava ministrando, pregando, o inimigo encontrou uma brecha na minha vida, na minha casa, e entrou no meu casamento, virou tudo de cabeça para baixo. Foi uma bagunça terrível. E eu cheguei e entreguei a minha credencial para o meu pastor. E disse para ele, eu não quero mais ministrar. Eu não quero mais porque eu não quero mais pregar. Eu não quero edificar as casas dos outros e a minha casa ficar de uma forma totalmente desequilibrada. Ele disse, não faça isso. Eu falei, não, já estou fazendo. E eu me lembro que eu saí e olhei para o meu esposo e disse para ele, essa parte de hoje eu não quero mais, não quero ficar casado, não quero mais nada. Ele ficou morando no Rio e eu fui embora para São Gonçalo com meus filhos. E esse período durou aproximadamente quase 5 anos. E nesse período eu fui me refugiar em outras coisas, né? Eu fiquei quase 5 anos afastada. E você sempre gostou de... Porque aí eu já sei que aí você já começou... Isso, Aí tem essa parte que minha fuga, que foi uma fuga para mim. Porque eu era uma moça que eu fui para a igreja com 11 anos de idade, com 13 anos eu dirigia trabalhos na igreja, me envolvia em todos os departamentos da igreja. Então eu não conhecia o mundo, né? E nem o que o mundo tinha. Então eu fui trabalhar, depois que eu me separei. E nesse período que meu esposo e nós ficamos separados, eu conheci a academia. Conheci a parte dos exercícios físicos, de cuidar do corpo. Não é ruim, nada ruim, é muito bom. Só que eu me refugiei naquilo, me lancei assim de cara, me entreguei por completo. E nesse meio que eu fiquei, nessa fuga, eu ia para academia 2 vezes ao dia, antes de trabalhar. Eu levantava, de manhã cedo, eu levantava às 6 horas da manhã, ia para academia, porque eu pegava no trabalho às 9, malhava esse período, e ia para academia. E quando eu saía do trabalho, eu voltava para academia para continuar malhando, porque eu passei a cultuar o meu corpo, né? E eu comecei a ver ali na academia outras pessoas, com seus corpos esculturais, bem definidos, e eu desejei isso. E nessa busca, eu conheci outras coisas e eu fui me aprofundando cada dia mais. Antes da academia, você já gostava de esporte? Você praticava algum tipo de esporte? Não, eu tinha uma vida totalmente sedentária. Eu era dona de casa, cuidava dos filhos, nunca me imaginei, na verdade eu nunca me imaginei numa academia, né? Então eu não tinha muito interesse por esportes. O interesse veio depois. E alguém te alertava sobre essa obsessão que você já estava tendo de ir para academia, de repente esse vício, né, do nada de ir para academia? De fato acaba virando a academia, quando você usa por questões de saúde, é muito bom. Mas tem aquela fase que, se você não tiver cuidado, ela vira vício. E para mim, de fato, virou um vício.
E algumas pessoas me alertavam assim, falavam, nossa, Kelly, não tem tanta necessidade de você ficar tanto tempo dentro da academia. O próprio instrutor, ele dizia para mim, não tem necessidade de você ficar tanto tempo. Basta você ficar 40 minutos, 1 hora, no máximo 1h30 você faz toda a sua série, faz todos os exercícios e então é o suficiente. Só que quando a gente entra nessa fase de cultuar o próprio corpo, de querer mudar, de querer crescer, de querer mostrar que a gente está bem, sabe? Aí isso já vira vício. E com o vício já vem as outras coisas. Que aí foi onde eu conheci os anabolizantes. Foi onde eu conheci também outras formas de ganhar o corpo, ter o corpo mais cultural, crescer mais rápido, né? Definir mais rápido. Então eu conheci nisso aí. Eu comecei com o básico, né? Que muita gente começa com a creatina, e a creatina de cavalo. Você vê, uma creatina para um animal de tantas toneladas, né? E eu pequenininha ali tomava, mas eu tomava, era certo. Começava a tomar e eu vi que o corpo começou a mudar rapidamente. Porque quando você malha por questão de saúde, quando você frequenta a academia por questão de saúde, demora. Porque você tá fazendo é saudável. O tempo que você está ali é saudável. Então você não está buscando para mudar o seu corpo, você está buscando para ter uma vida mais melhor, uma condição de saúde bem bacana. Mas só que eu já fui para o outro lado. Então vamos continuar nesse assunto, mas daqui a pouquinho? Tá ok. E você daí? Não sai não. Fica aí mais um pouquinho que a gente já volta. Enquanto eu te adorar. Rafael Dias, a nova voz de adoração. Garanta já o seu CD Além do que Imaginei, de Rafael Dias, disponível no 0800 021 7373, no cpad.com.br ou no iTunes. CPAD Music, o som da palavra. Oi, estou de volta com o programa Geração JC e o programa de hoje, está especial para você aí, ficar ligadinho. Só lembrando, hein, a gente não tá falando que se exercitar faz mal à saúde não, pelo contrário, hein. Eu estou precisando, mas no momento o médico me deixou de canto, porque eu tô com um problema aqui no pé, gente, mas por favor, todo mundo aí exercitando, que isso daí vamos cuidar daquilo que o Senhor nos deu, que é o tempo do Santo Espírito, tá bom? Vamos voltar aqui falando com a Kelly. Mas Kelly, conta aí pra gente, você tava falando sobre os remédios milagrosos, né? Entre aspas, que você estava tomando. Então, como nós estamos falando antes, e que foi me apresentado, uma forma, isso acontece sempre. Não tem uma academia que não tenha alguém que já não tenha usado, que não vá apresentar a alguém esses remédios milagrosos, que são as vitaminas, né? Para poder ganhar, né? Porque eles falam, sem dor não há ganho. Mas só que se não dói, sem um remédio também tem isso aí, dói, mas tem que tomar alguma coisinha para poder, como eu posso dizer, antecipar o ganho, ganhar mais rápido. E foi me apresentado, entendeu? E eu comecei com a creatina de cavalo e eu comprava, e era importado, eu tinha que pedir a pessoa trazia, não só para mim, mas para outros jovens, eu era... Né? E eu tomava, consumia aquilo, e é um perigo porque a gente vai tomando as doses daquele anabolizante, que no início começou de cavalo, e porque o nosso rim, ele já produz a creatina. Só que eu queria mais, a creatina é que faz a gente rasgar o músculo, inchar o músculo, crescer, que é um dos componentes que ajudam para essa fase de crescimento, de ganho. E a creatina de cavalo, por ser
para um animal de grandes toneladas, para a gente tomando a quantidade que a gente tomava, ela com um prazo de 1 semana, você via resultado. Olha. Sendo que é muito prejudicial porque o rim, você dá uma carga. É como se você pegasse um copo de água e enchesse até ele transbordar. Quer dizer, você vai dando a ele não só uma injeção de ânimo, mas você vai fazendo com que ele exploda de creatina. Isso acaba sendo algo prejudicial para a saúde. E eu tomava tranquilo e bebia água, porque eu tomava muita água, que a pessoa que me vendia, ela bebe bastante água, para que você não possa estragar o seu rim. E eu tomava e eu fui ganhando. Eu vi que estava ganhando e eu falei assim, não, já ganhei, então eu quero mais forte. Esse é o perigo da gente estar malhando e trazer isso como vício, e não como algo que possa melhorar o nosso condicionamento físico e a nossa saúde. Mas assim, o perigo de se viciar, de querer mais, de querer rápido e não fazer como tem que ser, como orientação de um bom profissional, orientação médica, tudo direitinho, mas querer fazer porque um amigo faz, você vê que o corpo dele está legal, então você quer ficar igual. Não aconteceu nada com ele, Exatamente. então posso tomar também. A gente também tem como exemplo e tira, quando a gente abre a televisão e vê aquelas mulheres, homens maravilhosos, com os corpos esculturais, então a gente quer ser igual. Só que ali já tem um período, anos, porque ninguém ganha rápido assim da noite um corpo. pro dia. Da noite pro dia, um corpo perfeito. E na minha busca do meu corpo perfeito, a creatina já não estava me satisfazendo, porque eu já comecei a achar no meu vício da minha busca que aquilo ali já não estava mais fazendo efeito, então eu queria algo mais forte. E eu fui atrás. Aí foi me apresentado o Deposteron, que é a testosterona, que ela vem as ampolas, e aí eu perguntei como é que faz, tal. Aí a pessoa tem que se aplicar, né, porque ela é injetável. Aí eu falei assim, mas você tem que arrumar uma pessoa, mas eu tô tão viciada que eu falei assim, não, eu mesmo vou me aplicar. Gente, é coisa de louco. Quando nós estamos buscando essa busca enlouquecida de ter um corpo escultural, essa coisa, a gente faz loucuras. E eu comprei as seringas, comprei tudo. E eu mesmo me aplicava, chegava na frente do espelho, pegava a ampola dessa droga sintética, que o Deposteron é uma testosterona sintética, enchia, eu mesmo me aplicava. E fez um ciclo, que nós na academia chamamos de ciclo de ganho de massa, que é o ganho de massas magra mais a base dos anabolizantes sintéticos. E eu me aplicava, e eu fui crescendo. Dali eu já passei para um outro tipo de droga, e já tomava, fiz um mix. E eu mesmo, e era assim, eu tinha uma farmácia em casa, porque eu tinha os anabolizantes, e comprava aquelas outras que é o whey protein, que isso aí já é uma coisa que não faz mal. Mas eu pegava isso que não faz mal para a saúde, que ajuda você a ganhar de uma forma saudável, e juntava com aquilo que era totalmente nocivo à saúde. E isso me trouxe muitos problemas. Com o tempo, fiquei grande, eu cresci, mas eu tive o problema de virilização. O que é a virilização? É quando você começa a injetar essas drogas sintéticas, muitas no seu corpo, fica muito carregado. Eu comecei a ter o problema com barba, com pelo. E o que mais me prejudicou foi as minhas cordas vocais, que elas hoje são minha voz é bem mais grave do que era. E como eu louvava muito, hoje eu sou um pouco prejudicada para cantar, porque eu não consigo alcançar as notas que eu alcançava antes por conta dos efeitos colaterais que os anabolizantes me causaram. E entre isso, fora outras coisas hormonais, né, que eu tive muito problema hormonal. Isso, para nós que somos mulheres, atrapalha muito no nosso ciclo, que é uma coisa certa. E eu ficava meses sem ter o meu ciclo normalizado, porque como eu estava injetando no meu corpo uma droga sintética, que é a testosterona, que é um hormônio masculino, então fui perdendo as minhas feições femininas, o meu jeito feminino, a minha voz foi embora, o meu rosto, hoje ele é um pouco mais quadrado, e o pescoço,
por conta dos anabolizantes, porque os ossos, eles têm você está injetando Expandir, né? Isso, o hormônio masculino no seu corpo, então ele vai tomando as características do corpo masculino. Então, nesse período, eu tive esses problemas e tive problema de rim, que eu tive um problema muito sério. Eu cheguei aí para o hospital com uma crise muito séria, cheguei com muita febre e eu não disse para o médico, mas perguntou para mim o que é que você houve, porque você bebe água, até que ele viu pelo meu físico. Então o médico já diagnosticou que eu, além de não beber água, né, não era somente isso, mas que eu injetava algum tipo de droga que estava me trazendo prejuízos para a minha saúde. E como é que ficou o seu relacionamento com a sua família nesse período? Bom, como eu usava a academia muito para me satisfazer, porque foi um período difícil que eu passei na vida, na minha separação e tudo, eu continuava separada do meu esposo, né? Tinha os meus filhos, ficavam comigo. E assim, eu tinha uma vida totalmente voltada, porque eu cuidava dos meus filhos, mas eu também queria estar bem, sempre apresentável, tudo. E a minha família se preocupava, assim, não vou dizer que não se preocupava. Minha mãe mesmo já chegou na minha casa, já viu o que é isso. E eu desconversava porque, na verdade, a gente não fala pra ninguém. Quer esconder. A gente esconde. Então, quando ela chegava, o que é isso? Eu falei, não é nada não, coisa, entendeu? Mas, falou assim, ela chegava e falava assim, tu para de tomar essas coisas, o que é isso? Mas eu sempre maquiava, porque isso, se fosse uma coisa boa, a gente falava para todo mundo. E não se chamava droga, né? E não se chamava droga. Então, eu ocultava muito até lá fora, para outras pessoas também, eu não dizia que eu tomava. Falava, não, eu pego pesado na academia, porque uma a gente alimentação esconde. saudável e pronto. Isso, e a gente não conta isso para ninguém, é uma coisa que a gente vê que é totalmente assim, quando pega o vício, o lado do vício, de viciar, e é uma coisa tão errada que a gente não conta para ninguém, guarda isso pra gente. E eu já vi muitas pessoas, também conheci pessoas que faziam a mesma coisa que eu fazia, e já vi pessoas sendo prejudicadas, pessoas indo para hospitais. Eu ia até perguntar isso, se você viu alguém, sei lá, um caso bem grave acontecer perto de você. Eu já vi um rapaz que malhava conosco, o dele era uma coisa até mais bizarra, que muitos jovens fazem isso também hoje, e principalmente o homem. O homem se leva muito para esse lado. Óleo mineral. Olha só. Enchia essa seringa e injetava nos bíceps, nos tríceps, né? Para crescer. Então ficava aquelas bolas assim. E com o tempo eu tive um amigo mesmo que ele teve que abrir. Olha. Porque aquilo deu uma infecção no braço dele e teve que fazer uma drenagem, drenar tudo aquilo. Porque ficou um negócio bem assim, ficou feio. E se ele não parasse, não drenasse, aquilo estava já entrando para o sistema dele sanguíneo e poderia vir até para o pulmão e ele perder a sua vida. Então você que tá aí do outro lado aí, fica ligadinho, gente. Se você tá achando que não tá legal o seu corpo, procura uma ajuda de um médico. Não vai pela sua cabeça, não vai pela cabeça de professor. Vai lá, procura um especialista, um médico, vê o que ele pode te ajudar. Não pega uma receitinha aqui para comprar um remedinho para emagrecer, uma subtramina aqui. Não, vai lá, procura um médico e fala abertamente com ele, porque é o seu corpo, gente. Cuida da sua saúde, da sua vida, não fica nessa não, né? Verdade. Vamos agora para um intervalinho rapidinho, irmã? Claro. Então vamos para o intervalo, que eu quero saber como é que ela voltou para Jesus, como é que está a família, como é que está o ministério, mas daqui a pouquinho. Não sai daí não. Quer motivação para os desafios da vida moderna? Alimente a mente e o coração com os ensinos de Charles Swindoll. Vivendo Salmos, uma obra que lhe ajudará a viver as Escrituras como nunca antes. Um produto com a qualidade CPAD.
Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a vida, sobre Deus, conheça a Bíblia The Way, O Caminho. Uma Bíblia em linguagem atual que veio para dizer que não tem nada de errado em fazer perguntas, ter dúvidas e em debater. Mas a The Way é mais que uma Bíblia de papel. Ela está presente no cyberespaço. Por toda a Bíblia há links e QR Codes de vídeos e estudos extras para você continuar no caminho, tanto no mundo real quanto no virtual. Venha para o caminho, conecte-se a The Way, uma obra com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o programa Geração JC e o assunto hoje tá bom, hein? Você tá aí ligadinho, já pensou em um monte de gente para você compartilhar esse vídeo, não já? Então daqui a pouquinho copia aqui o endereço, ó, e compartilha para todo mundo ficar esperto aí, ficar alerta e não cometer esse tipo de loucura, gente, por favor, tá bom? Agora vamos embora perguntar para Kelly. Kelly, enquanto você estava afastada, alguém tentou te trazer de volta? Alguém foi conversar com você? Foi te reevangelizar? Como é que foi? Sim, então, nesse período que eu fiquei afastada, foram quase 5 anos, por incrível que pareça, eu antes era muito conhecida, porque eu tinha alguns DVDs de mensagem, pregava, isso tudo, tinha uma vida muito ativa, um ministério crescendo, mas nesse período ninguém me procurou. Olha. Eu fiquei literalmente no deserto. Não recebi nenhum telefonema, ninguém foi na minha casa, ninguém me procurou. Então, por esse motivo, eu ia me afundando mais, porque não tinha ninguém que se preocupasse comigo ou fosse atrás de mim durante esse período ao qual eu estava totalmente longe, distante da presença do Senhor. Mas, o que aconteceu? Nesse período que ninguém me visitou, tem aquela palavra de Deus que diz que o nosso Deus, ele nunca nos abandona. Verdade. Nem nunca nos deixa. Então, nesse período eu estava trabalhando e eu me lembro como se fosse hoje. Eu trabalhava numa loja de peças de distribuição para convertedores de GNV e eu estava sentada na minha mesa e eu vi como quando uma irmã passou e bateu na porta da loja, eu fui abrir para recepcioná-la. Pensei se ela queria comprar alguma coisa, mas quando eu vi ela, eu lembrei dela. Porque a gente andava muito e visitava vigílias, essas coisas. Eu sou do fogo, né? Do manto, fui criada no monte, aquelas coisas. Então eu lembrei dela, eu falei, meu Deus, essa irmã, como é que ela me achou aqui? Irmã Martinha, o nome dela. Eu falei, como é que ela me achou? Porque a loja, o lugar que eu trabalhava era um lugar muito escondido. E ela chegou, quando eu abri a porta, eu falei assim, olhei para ela, ela olhou para mim, ela disse assim, a paz do Senhor, missionária. Ai. Eu olhei para ela, eu estava totalmente de shortinho, que eu andava como malhava, o corpo não queria mostrar, com shorts minúsculos e aquelas roupas todas. Eu tomei aquele gelo e olhei para ela, falei assim, oi, meu pai não. Eu falei, oi, como vai, tudo bom? Eu falei, ué, a senhora quer comprar ela? Não, eu vim aqui porque Deus mandou vir aqui. E eu preciso falar com você. E em frente à loja tinha uma árvore, um tronco de árvore, uma árvore que havia sido cortada. E ela disse assim, eu vim aqui só para lhe falar uma mensagem. Deus manda te dizer, olha para aquele tronco de árvore. Você está vendo? Eu falei, tô. Ela disse, esse tronco de árvore é você. Aí ela disse para mim dessa forma, Deus manda te dizer que ainda há esperança para a árvore cortada, que mesmo cortada no seu tronco, ainda brotarão novos brotos. Ela disse, Deus manda te dizer assim, toma uma posição, porque ainda há uma esperança para você. Te cortaram, porém, você tem raiz. Virou as costas, me deu um abraço, virou as costas e foi embora. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, meu Deus, que é isso? Como é que essa mulher me achou aqui, meu Deus? Mesmo assim, com aquela palavra, eu continuei na minha vida, malhando. E o meu esposo, nesse período, ele sempre ia lá, todos os finais de semana, ver as crianças, né? Levar as coisas para as crianças. E eu, assim, eu nunca, assim, ele foi conversar, eu não queria conversar com ele, sempre fugia dele. E às vezes saía, às vezes ia malhar, eu botava minha roupa, saía. E ele ficava. E esse período, ninguém veio, mas o próprio Deus veio ao meu encontro.
E passou-se o tempo, eu ouvi a palavra daquela irmã, guardei no meu coração, mas eu fiquei quieta, me mantive da mesma forma que eu estava. Mas passou um tempo, as coisas, Deus começou a mudar algumas coisas dentro de mim. Eu já fui reduzindo as minhas idas na academia, já não era iguais a de antes. Eu já comecei a reduzir, não ia mais pela manhã, ia trabalhar. Aí passei a não ir mais todos os dias, um dia sim, um dia não, às vezes não ia. E nesse período meu esposo estava aqui, que ele morava aqui no Rio, no Catumbi, no Estácio ali. E ele resolveu, porque ele também estava naquele período, como a gente sofreu esse baque muito forte, também ele estava assim em cima do muro, né? Nem do lado nem do outro, estava assim. A nossa fé ficou totalmente fragilizada, a nossa vida com Deus foi totalmente desestruturada. E ele resolveu fazer uma visita num trabalho, numa igreja que ninguém conhecia ele. Ele falou, vou numa igreja que ninguém me conhece. Vou lá. E foi. E ele me contou que quando ele chegou lá, ele sentou e o pastor fez as apresentações dos visitantes. Aí quando chegou na vez dele, o pastor está conosco aqui, o irmão Itamar. Quando ele ia dizer assim, fica de pé, o irmão Itamar, ele deu um salto para trás, ao mesmo tempo um salto para frente, e disse assim, assim te diz o Senhor. Ainda esta semana estou entrando com providência na sua casa. Ainda esta semana você terá um sinal e eu colocarei em ordem a sua casa e a sua família. Restituirei tudo que o inimigo destruiu. E ele ficou quieto. E nesse período teve um problema lá em casa com meu filho mais velho hoje, o Israel tem 23 anos. Eu sou mãe de 3 filhos. Tenho a Vitória de 19 a fazer 20 anos e o Natan com 16. E o Israel começou a me dar muita dor de cabeça. O Israel nessa época, nessa fase, Israel tinha 17 anos. O Israel começou a se envolver com algumas coisas que não eram legais. E conheceu as drogas. E começou a se envolver com as drogas, aquela coisa. E eu liguei para ele, na quarta-feira eu liguei para ele e falei assim, olha, ele, o que houve? Eu falei assim, olha, o Israel está me dando muita dor de cabeça, você precisa dar um jeito nesse menino. Aí ele falou do outro lado assim, se eu estivesse em casa, nada disso estava acontecendo. Aí eu, mas eu não quero saber, desliguei o telefone. Passou. Aquela semana chegou o sábado, eu sentada em casa, aí me deu aquela saudade do céu, sabe? Me deu aquela saudade do céu, das coisas de Deus. Eu sentei na sala sozinha na minha casa, as crianças no quarto, eu sentada na sala. O Espírito Santo de Deus começou a me visitar naquele momento. Eu senti saudade das coisas de Deus. Começou a vir a minha lembrança do tempo que eu cantava, do tempo que eu estava ministrando. Aí eu falei assim, eu vou ouvir uma palavra, vou botar um DVD de mensagem, vou ouvir. Vou ouvir, botei. Aí estava ouvindo, e meu pai tinha deixado lá em casa um DVD em cima do rack da sala, que era até da pastora Helena Raquel, que era aquele cuidado com seu lenço. Eu ouvi aquela mensagem, acho que foi a primeira vez que ela pregou nos Gideões. E Deus me visitou naquele momento, e eu chorava. Aí quando a mensagem acabou, que as lágrimas rolavam dos meus olhos, eu ouvi a voz de Deus dentro da minha sala. Ainda hoje eu me emociono porque Deus não levou profetas, Ele não levou pastor, o próprio Deus foi me trazer de volta, porque eu precisava daquilo. E eu me lembro que eu sentada chorando, e Deus falou para eu, ouvir a voz de Deus falando assim, Kelly, aquela voz de brador, falei, parei, alguém está me chamando? Eu perguntei às crianças, alguém me chamou? Aí meus filhos olharam para mim e disseram, não, mãe, tá doida? Ninguém te chamou. Tá bom. Aí eu sentada, e juntei, fui pegar o DVD, tirar, e ouvi a voz de Deus de novo dizendo, Kelly, até quando eu ouvi assim, a voz de Deus falando, minha carne começou a estremecer. E Deus disse para mim assim, até quando, Kelly, tu ficarás desta maneira?
Levanta hoje e toma uma posição. Porque se tu não levantares hoje dessa forma, Deus falando comigo, e tomares uma posição, olhe para a tua casa, vede o estado em que o adversário levou a condição da sua casa. Se tu não tomares uma posição hoje, o teu filho vai descer à sepultura. A tua filha vai se afundar na depressão. Minha filha já andava toda de preto. Você entrava no quarto dela, era um negócio de caveira, tudo. Minha filha já estava uma menina tão linda, assim, totalmente mudando os hábitos. Pequenininho, já não sentia tanto, porque ele era muito pequeno. E eu, quando ouvi a voz de Deus, eu falei assim, meu Deus. Eu sentei e falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Me ajuda. Eu não sabia que eu estava dessa forma. E por minha causa, tantos prejuízos. E rapidamente eu peguei o telefone e liguei para o meu esposo e disse para ele assim, Itamar, onde você está? Aí ele falou assim, eu estou trabalhando. Eu falei, eu preciso falar com você. Eu estou trabalhando, depois eu te ligo, que eu estou atendendo o pessoal aqui, depois eu falo com você. Tá bom. Aí passou aí aquela inquietação, falei, meu Deus, eu preciso resolver minha vida hoje. Aí eu liguei para ele de novo, ele falou assim, olha, eu falei para ele, garoto, até hoje ele fala que como a gente, no nosso início de namoro, de tudo, que eu comecei a namorar quando eu tinha 13 anos de idade. Eu chamava ele de garoto, ele me chamava de garoto. Quando eu chamei ele de garoto, na hora o coração dele estremeceu e falou assim, epa, alguma coisa aconteceu aqui. Eu disse, eu preciso falar com você. A gente ia falar sobre o que o Joel ainda está dando de cabeça. Eu falei, não, é sobre nós. Olha, Alberto, ele fez 15 minutos do Rio a São Gonçalo. Olha só. Ele pegou a moto, pegou 2 capacetes e veio. Nesse período eu me arrumei, né, e fiquei sentada aguardando ele chegar. Quando ele chegou, que ele chegou na porta de casa, que eu abri a porta para ele, as lágrimas já estavam dominando meu rosto e a dele também. Ele chorando, eu olhei para ele e falei assim, até hoje, o diabo fez tudo o que queria na nossa casa e na nossa vida. Mas hoje eu quero tomar uma posição com Deus. E quero que hoje dizer que hoje ele perde essa guerra. Ele está perdendo essa guerra, essa batalha. Porque hoje eu quero tomar uma posição com Deus. Aí ele disse, eu também quero. Aí eu me lembro que nós nos abraçamos ali na sala e choramos muito. E naquele momento Deus fez a restituição do nosso casamento. Deus restituiu o nosso matrimônio. Deus restituiu a minha casa. Restituiu a minha família e nós estamos hoje aqui de pé. Depois que o Senhor restituiu a minha casa, o meu filho verdadeiramente estava se envolvendo já no tráfico de drogas, já se vendendo, eu não sabia. Os policiais chegaram na minha casa e ele, um adolescente, e o policial falou para ele assim, diga para tua mãe e para teu pai, o que você faz? E ele olhou para mim e disse, diga para tua mãe. Eu falei, meu filho não faz nada, porque meu filho, eu saio para trabalhar, esse menino está na escola, quando eu chego ele está em casa. Quando ele disse, ele falou assim, mãe, eu vendo drogas. Meu mundo ali desabou, né? Desabou. Aí eu entendi porque Deus falou comigo o que eu precisava. Mas naquele momento ali, ele falou assim, mas eu não vou fazer mais isso. Ali Deus restituiu a nossa casa, a vida do meu filho. Deus tirou meu filho como forte. Eu me lembro que o policial olhou para ele e disse assim, olha, você é um menino bom. E disse, aqui nessa casa, você acompanha o teu pai e tua mãe, porque ele é um homem e ela é uma mulher de Deus. Aleluia. Essa casa é diferente. E por isso, nós não vamos te levar preso nem nada. Mas toma uma posição hoje. Acompanha teu pai e tua mãe. Eu entendi que a voz de Deus, naquele dia, deu livramento para o meu filho, porque isso foi automaticamente. Eu voltei para Jesus, meu esposo voltou para casa, e ele estava separado e voltou com tudo, e o meu filho parou com aquela coisa. Deus deu uma oportunidade, porque da mesma forma que ele foi preso, ele poderia ter perdido a vida naquele momento. E Deus restituiu a minha casa, Deus restituiu a minha família. Tudo começou por algo assim inofensivo. Começou por uma busca de algo que para mim era a minha perfeição. Porque eu me achava feia, eu queria ficar bonita, eu queria tudo, e fui para a academia. E um abismo chamou outro abismo. Dali
entrou aquela frieza no meu coração, eu só queria saber do meu corpo, de cuidar de mim, de ficar bonita, esqueci das coisas de Deus, larguei o meu ministério, larguei a presença de Deus e o meu casamento acabou e Deus foi lá e restituiu tudo, se apresentou na hora certa na minha casa, me trouxe de volta. Até hoje eu não consigo, eu ensaio uma volta para academia, mas eu não consigo ir, porque não dá para mim chegar lá, eu não consigo ir. E o Senhor restituiu minha casa, restituiu meu ministério, voltei a ministrar. E esses dias eu tenho visto que Deus me deu mais um presente, eu voltei a cantar. Glória a Deus. Eu estou conseguindo alcançar as notas que eu já não conseguia por conta dos anabolizantes. E olha que é algo que você não consegue reverter, né? Não tem como retroceder, porque as nossas cordas vocais não são músculos. E quando a gente toma anabolizante, elas também, como a gente vai falando, elas vão se batendo, elas vão malhando. Então, aí eu estou conseguindo. E o Senhor restituiu isso na minha vida. Amém. E de repente até as pessoas não foram te ver nesse momento que você estava lá afastada, de repente não só porque elas não queriam, mas porque não era o momento de Deus, né? Porque Ele queria tratar com a sua vida de outra forma, né? Exatamente. Hoje eu vejo dessa maneira. Eu vejo que eu precisava ter a minha experiência com Deus, porque eu pregava. E as pessoas recebiam. Muitas das vezes eu levava o testemunho de outros. Hoje eu tenho o meu, eu vivi. Amém. E assim, o meu ministério hoje, eu entendo que Deus, a vontade permissiva de Deus na minha vida, de eu conhecer e conhecer a Deus e entender que não é dessa forma que hoje eu posso aconselhar outras pessoas. Hoje eu consigo olhar as pessoas com amor e entender que muitas das vezes a gente usa isso como uma fuga para nos refugiar de alguma coisa. Amém. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui, mas infelizmente o nosso programa já acabou. Passou muito rápido. Essa conversa gostosa. Olha só, a senhora não, você que é muito nova. Pode ficar à vontade para voltar quantas vezes quiser. Amém. Já quero contar com a sua presença no programa de música que nós temos aqui também. Boa. Queremos ouvir essa bela voz entoando louvores ao Senhor. Amém. E que Jesus continue abençoando a sua vida, que seu ministério, que através da sua vida outras vidas venham se render aos pés do Senhor Jesus. Amém. Eu que agradeço por essa oportunidade. Já estendendo os agradecimentos, eu quero agradecer a nossa amiga, jornalista Gilda Júlio. Amém. Foi através dela que foi a ponte de nós chegarmos aqui. Verdade. E a nossa presidente da UFECOM, a Lindaura, que nunca me deixou. Amém. Mesmo afastada, ela não me visitou, mas estava lá orando. E a oração do justo pode muito seus efeitos. E essas mulheres de Deus que o Senhor colocou em nosso caminho, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje para falar para essa galera jovem que hoje está buscando o corpo perfeito. Isso, deixa uma mensagem para esses jovens que estão aí nessa... Que estão em busca do corpo perfeito. Gente, malhar não é ruim, né? A academia é muito bom, é essencial para ter uma vida saudável. Porém, nós temos que vigiar com os perigos que nos rodeiam. Porque na academia a gente fica bem, fica com a vida saudável, mas também vem o nosso adversário, que eu posso dizer, ele é oportunista. E aproveita, às vezes, essa busca desenfreada que nós temos e acaba infiltrando determinadas coisas em nossas vidas. Então, o conselho que eu deixo para vocês, malhe bastante, de uma forma saudável, sejam saudáveis, não use anabolizante, não use também a academia como uma fuga, um refúgio, mas use para o seu bem-estar. E nunca se esquecendo que Deus em nossa vida é prioridade. Primeiro vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. E vamos cuidar do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo, para que nós possamos alegrar o Senhor com o nosso corpo, a nossa vida saudável, mas não para para nós mesmos, para ver um corpo melhor, perfeito, para mostrar para que nós estamos bem marombados. Não, isso não leva a ninguém a nada, tá legal? Então vamos malhar de uma forma saudável e que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada, irmã Kelly. E obrigada a você que está aí desse lado aí até agora.
pode compartilhar para aquele seu amigo. E se você está agora aí passando por uma situação difícil, achando que Deus não está falando com você, não está te vendo, ó, a gente viu aqui que a irmã estava ali sozinha, de repente lá no fundo do poço, e o Senhor veio e falou direto com ela. Então deixa Deus falar contigo aí também, tá bom? Fique na paz. Você já sabe que a gente tem um encontro aqui marcado no programa Geração JC e eu conto com a sua audiência, com a sua participação. Fique na paz. Tchau, tchau.